No episódio de hoje do Blick Talk, você vai entrar na mente de quem toma as decisões que impactam negócios, pessoas e grandes operações. Antônio Toledo é o CEO da TimeNow, uma das maiores empresas de engenharia e gestão de projeto do Brasil, e atua diretamente na liderança estratégica, no crescimento organizado e na formação de equipes de alta performance. Uma trajetória construída em ambientes de alta exigência, ele carrega uma visão clara sobre execução, disciplina e o que realmente diferencia líderes comuns e de líderes que geram resultado. Hoje vamos falar sobre liderança, tomada de decisão, alta performance e os bastidores de quem está à frente de grandes operações. Seja muito bem-vindo, Antônio Toledo. Legal, Arthur. Bom demais estar aqui com vocês no Blick Talk. Prazer um pouco contar da nossa história, dos erros e acertos e dessa jornada de vida da gente. Boa. Eu sei que foi muito desafiador, Antônio. E eu creio que você tem muito a somar para todos que estão nos ouvindo. Conta um pouquinho como que você começou, como que você chegou até aqui, ou essa grande trajetória da sua vida. Legal. Obrigado aí pelas palavras. Eu sou engenheiro civil de formação. É importante dizer, passei a minha jornada toda até me formar como engenheiro civil. Estudei em escola pública. E escolas de boa qualidade, preciso dizer, e desde muito jovem entendi a importância da educação no movimento de ascensão social, né? Então eu venho de família de classe média, né? Uma família normal no Brasil, e claramente para que a gente pudesse ascender, para que a gente pudesse evoluir, eu nunca tive dúvida da importância da educação. Então eu estudei primeiro grau, segundo grau, a universidade também, universidade pública. Então aqui já fica o reconhecimento, né, do quão importante é a formação na trajetória de uma pessoa. E por mais que hoje eu tenha o privilégio de liderar a TimeNow como CEO, eu nunca parei de estudar, né? Então depois que eu me formei como engenheiro civil, fiz uma especialização em gestão empresarial, depois fiz um MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, fiz cursos no exterior, fiz vários cursos também no Brasil e nunca parei de estudar, né? Quem já viu minha sala, quem já viu meu escritório lá na minha casa, tá cheio de livro, eu tô o tempo todo lendo, estudando. Hoje a gente não estuda só, eu sou do tempo que para estudar tinha que ler livro, tinha que buscar a biblioteca, hoje tem outras formas, né? Eu, por exemplo, hoje gosto muito de podcast, escuto podcast todo dia. Hoje já fui malhar logo cedo, já escutei 1 ou 2 podcasts, então para mim funciona muito. Mas também gosto muito de ler e gosto de livro físico. Eu não me adaptei muito aos livros digitais, eu gosto de ler, rabiscar, marcar as páginas, grifar. Então é um pouco disso. Mas o que eu queria principalmente dizer, que eu acho que todo mundo pode, né, escolher a sua formação, o seu modo de aprender, mas eu queria deixar aqui registrado aqui no início que para mim funcionou muito e eu acho que funciona muito até hoje. Eu acho muito difícil uma pessoa evoluir na sua trajetória profissional sem se dedicar ao estudo, sem se dedicar ao desenvolvimento. Não tem atalho, pessoal, não tem atalho. Ninguém vai evoluir na carreira, atingir altas posições de liderança, atuar em ambientes complexos, como você leu aí na minha bio inicial, sem ter uma construção de uma base muito sólida de conhecimento, né? E então por isso que eu digo, não tem atalho. São horas e horas, semanas e semanas, meses e meses, anos e anos de desenvolvimento. E vou mais longe, eu acho que isso nunca deve parar, né? Até porque quando a gente para de buscar o conhecimento, eu acho que a gente vai perdendo um pouco da energia da vida. Então essa é a minha trajetória. Eu vim para o Espírito Santo logo depois que eu me formei, vim trabalhar como engenheiro civil, engenheiro mesmo de obras. Então trabalhei em obras de infraestrutura, saneamento, pavimentação, muitas delas públicas. Depois eu fui para obras industriais, aí trabalhei, né, no que hoje é a Suzano, ali em Mucuri, no sul da Bahia. Fiquei um tempo lá, depois vim para Grande Vitória, aqui para o município da Serra. Trabalhei na Vale, na ArcelorMittal, fiquei muitos anos na ArcelorMittal, sempre como engenheiro de obra, trabalhando mesmo no campo, nas obras.
paradas de indústria, obras industriais, esse tipo de ambiente. E de lá eu trabalhava numa construtora e aí tive uma oportunidade de trabalhar na Samarco Mineração, aí já mais no sul do estado. Trabalhei por 12 anos na Samarco, foi uma grande escola para mim. Eu trabalhei só em 3 empresas na minha vida, nessa construtora que chamava Connect, depois na Samarco e agora estou na Terminal. Na Samarco eu passei por várias posições, fui gerente de logística, gerente de logística inbound, né? Um pouco ligado até aqui com o racional do podcast de vocês. Cuidei de toda a parte da logística interna de produção, controle de almoxarifados. Depois fui ser gerente de infraestrutura, depois fui ser gerente de serviços contratados, depois fui ser gerente de CAPEX de projetos e até concluí minha jornada na Samarco como gerente geral de suprimentos. E de lá eu tive a oportunidade de ir para a Terminal e estou tendo esse privilégio já de liderar a Terminal como CEO por 7 anos. Olha que trajetória incrível. Você está vendo como que um homem escalou na sua trajetória de vida. Isso é uma pessoa como eu e você, que tomou atitudes, que estudou, fez por onde acontecer. Creio que você pode ser um próximo CEO. Basta você querer e se dedicar para isso. Eu creio muito da teoria do iceberg, Antônio. A teoria do iceberg é que o que aparece para as pessoas é somente 10%. O que a gente é o conhecimento aplicado, dedicação, fica tudo por baixo. Ninguém vê, é só você. A dedicação ali tem que ser feito, o treinamento diário precisa ser feito para que quando chegar você apresente seus 10%. Sem dúvida, você está corretíssimo, Arthur. Em toda a trajetória de carreira, e aí, independente se você quer buscar uma carreira de liderança e se tornar gerente, diretor, eventualmente CEO, ou uma carreira de especialista, que também é muito importante, uma pessoa que se dedica a uma temática técnica, né, com profundidade. A gente também precisa valorizar esse tipo de formação, seja num nível técnico, seja um nível de graduação. Mas independente de você buscar uma carreira gerencial de liderança ou uma carreira de especialista, eu insisto muito naquilo que eu disse, que comunga muito com a sua teoria do iceberg. Debaixo da lâmina d'água tem muita disciplina, muito tempo, muita dedicação, muita busca por você estar numa situação de desconforto. Hoje as pessoas às vezes lutam um pouco contra o desconforto, e eu preciso dizer, eu acho que o que mais desenvolve a gente é o desafio, e o desafio é você se colocar numa posição de desconforto. Então assim, eu quero evoluir como engenheiro, ou eu quero me tornar um gerente, um diretor, quem sabe até um CEO. Você não vai fazer isso na zona de conforto. Você vai ter que buscar desafios, expandir a sua área de atuação, ocupar espaço, e isso invariavelmente significa estar fora da área de conforto, né? Eu costumo dizer, eu tenho alguns valores de vida. O primeiro deles é barra alta sempre. Então eu acho que é você sempre buscar fazer mais e melhor, sempre buscar evoluir. Então barra alta não tem a ver com um esforço desmedido ou com a coisa descompensada. Não, é você dia após dia tentar melhorar um pouco. Para mim isso é o valor da barra alta. Outro valor que eu tenho é conforto no desconforto. A gente só evolui no desconforto, e você precisa se treinar para você estar confortável numa situação de desconforto, porque só isso é que vai de fato te levar adiante. Outro valor que eu costumo dizer é foco, e hoje a gente se perde muito na quantidade de possibilidades que o mundo te dá, seja de redes sociais, de acesso à tecnologia, de oportunidades do que você pode ou não pode fazer. Então a falta de foco, de às vezes transformar o periférico naquilo que é nuclear. Eu costumo sempre falar, gente, o que é periférico, o que é nuclear? A gente tem que de fato olhar para aquilo que é nuclear, então isso é o foco.
né? E foco, com disciplina, com resiliência são elementos muito importantes, né? E por fim, não menos importante, ninguém faz nada sozinho, Arthur. Isso é verdade. Se hoje eu tenho o privilégio de liderar a TimeNow como CEO, é porque a gente tem lá 2.500 colaboradores e colaboradoras que faz um baita trabalho. E é isso que de fato torna a TimeNow, como você disse, uma das maiores empresas de engenharia e de gestão de projetos hoje do Brasil. Na verdade, eu sou só o limpa-trilho dessa turma toda, eu sou só o que tira os obstáculos, e eles lá no dia a dia, em todas as regiões aí do Brasil e fora do Brasil, que fazem a coisa acontecer. Olha que top, que bênção. E aí a gente imagina o desafio da liderança. A gente sabe que se o CEO de uma grande empresa desse porte é um planejamento, uma liderança fora da nossa linha, muitas vezes, do nosso pensamento. E é um desafio de estratégia pessoal ou de execução? Olha, sem dúvida nenhuma, estratégia é importante. Você olhar para o futuro e imaginar onde você quer estar, onde você quer chegar. Então, isso é importante, né? Porque eu acho que a estratégia tem muito a ver com o tamanho do teu sonho, né? Então, e o teu sonho é onde você quer chegar, qual legado você quer construir, qual impacto positivo você quer deixar na sociedade. Mas eu sinto que às vezes a gente dá de uma forma desproporcional muita atenção à estratégia e às vezes pouca atenção à execução. Então, respondendo de forma objetiva a tua questão, eu acho a execução mais importante do que a estratégia. Na verdade, as duas caminham juntas. Não dá para também querer executar sem saber para onde você quer ir. Agora, o foco demais na estratégia, a gente tem que tomar um cuidado, porque a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Então, eu costumo dizer que estratégia tem que ser muito mais um horizonte de chegada. Às vezes eu falo assim que a estratégia no mundo atual tem que ser como água. Sabe, você falou da teoria do iceberg, vamos falar da teoria da água. A água nasce nas montanhas, sou de Minas Gerais, nasce lá nas montanhas mineiras e ela vai chegar aqui no litoral do Espírito Santo. Por onde? Depende. Se tiver uma pedra, ela vai desviar. Se tiver um rio mais caudaloso, vai acelerar. Mas a água vai sair das montanhas capixabas e vai chegar no litoral. O caminho muda. Então a estratégia para mim hoje ela tem que ser como água. Você tem que saber onde você quer chegar, mas o caminho vai mudar, porque vai surgir uma nova tecnologia, vai aparecer uma guerra, vai aparecer uma crise, os juros vai subir, os juros vai cair. E essas coisas mudam o tempo todo. Então, eu acho que a gente ficar muito preso à estratégia, eu acho que é temerário. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo lendo o contexto, encaixando esses contextos, repensando a estratégia. Mas com um time bom, capaz de executar, mesmo que a tua estratégia mude, você vai conseguir realizar. Então, para mim, time e execução vão ser sempre muito mais importantes do que a estratégia. Porque, de novo, a estratégia vai mudar. Eu tenho certeza que não vai ser a mesma que você pensou lá atrás. Hoje que a gente está cada dia mais crescendo na mentalidade. Hoje a gente tem várias mentes e a tecnologia avançando de uma maneira, um ritmo muito avançado. Eu creio que a estratégia realmente muda por conta disso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que uma coisa que a gente tem que sempre botar em pauta é performar pessoas. Porque, como você falou, as pessoas, um time muito forte, muito bem firmado, ele te leva muito longe. Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que foi difícil treinar o seu time. Eu acho que sim, essa é uma tarefa complexa, eu diria. Eu acho que fácil ou difícil vai depender da situação, do momento. Mas ela também é outra coisa que é importante dizer e que às vezes as pessoas se confundem, né? Essa é a atividade principal do exercício da liderança. Porque qual a diferença de quando você é um líder de quando você é um especialista? Quando você é um especialista é sobre você e aquilo que você está executando. Quando você se torna um líder não é mais sobre você, é sobre o teu time. Então não é sobre se você está indo bem ou indo mal. É sobre se o teu time está indo bem ou indo mal. E o teu time vai bem ou vai mal na medida que você desenvolver teu time, né? Engajar, motivar, inspirar principalmente, né? Isso passa por orientar, por dar feedback, né? Por
por acolher quando precisa acolher, por ser duro quando precisa ser duro, por falar aquilo que precisa ser dito. Eu costumo muito dizer assim, que às vezes as pessoas ficam até chateadas em feedback, em situações. Se um líder está te dando um feedback é porque ele acredita em você. Com certeza. Se preocupe com o dia que ele parar de te dar feedback. Provavelmente ele deixou de acreditar em você. Então esse é o exercício da liderança, né? É desenvolver equipe, desenvolver pessoas o tempo todo. Que é aquilo que eu disse, um conjunto de pessoas capaz, engajado, inspirado, com a crença no mesmo sonho de que o líder deles tem, esse time executa muito bem. Independente de crise, de contexto, de cenário, com certeza ele vai executar muito bem. Eu creio que tem uma cultura muito forte, firmada na liderança, para ser carimbada ou ser administrada para todo um time. Sim. Qual cultura você direciona para eles? Eu diria que a cultura, o líder, ele é o grande guardião da cultura corporativa, né? Porque no fim do dia a liderança é exemplo também. Isso, né? exatamente. A gente está sendo o tempo todo observado, né? Eu costumo dizer, não é porque eu vou num restaurante, eu vou num barzinho fazer um happy hour que eu deixei de ser o CEO da Terminal. Eu continuo sendo o CEO da Terminal e eu continuo sendo um espelho de boas atitudes, né? De bons valores, de princípios éticos. Independente de eu estar ou não no trabalho, a gente é uma pessoa só, né? E então, assim, a liderança é muito exemplo, e quando a liderança pratica nos exemplos os valores e a cultura da empresa que ele está inserido, o time replica aquilo, né? Então, sem dúvida nenhuma, grandes empresas, e a gente tenta fazer isso o tempo todo na Terminal, só se tornaram grandes empresas porque tem cultura e valores muito fortes. Eu não conheço nenhuma empresa que sem valores e cultura forte se tornaram grandes, né? E infelizmente a gente tem exemplos negativos no Brasil de empresas que se desviaram dos bons valores e deixaram de existir, sumiram, por mais grandiosa que seja a história que esses negócios tiveram no passado. Então toda vez que a gente se desvia da rota dos valores, de uma boa cultura, de elementos... Porque no fim do dia, Arthur, uma empresa deveria existir somente por duas razões: para resolver algum problema de algum cliente, você concorda? Uma empresa só existe para resolver um problema de um cliente. Vocês resolvem problema de logística, a Terminal resolve problema de engenharia e gestão de projetos. Porque se a gente não fizer isso, não faz sentido existir. Mas não basta resolver o problema, tem que resolver os problemas dos clientes de uma forma que impacte positivamente a sociedade, né? Você não pode resolver um problema buscando lucro e deixando um estrago social, né? E eu acho que as empresas que perenizam, as empresas que de fato atingem, como a Terminal está atingindo esse ano, 3 décadas de existência, são porque elas resolvem problemas da sociedade de uma forma positiva. Eu acho que quem lidera negócios com essa visão constrói negócios que vão se perpetuar no tempo. Bacana demais. E isso é uma visão muito clara e objetiva do seu processo de vida e treinamento com as pessoas e de uma empresa. Eu creio muito que a empresa é a cara do líder, a cara do CEO, é a performance do líder. Hoje, na sua visão, qual é os maiores erros de uma empresa hoje? É na estratégia ou na execução? Olha, eu diria que nos dois caminhos podem haver erros. Como eu já disse, eu acho que os da estratégia são mais fáceis de corrigir, mas depende também muito do erro. Se você for por um caminho muito equivocado, e eu diria que é porque estratégia para mim anda muito junto com valores e com cultura. Então se você começa a querer adotar uma estratégia que vai contra os valores, a cultura daquela empresa, daquele ambiente ali que você tem inserido como líder, eu acho que isso tem grande chance também de dar errado, tá? Então a estratégia também pode levar a colapso dos negócios. Então vou dar um exemplo de uma coisa que a gente está fazendo na Terminal e tem sido difícil. A gente viveu aí uma curva de aprendizado, um exemplo sobre como às vezes erros estratégicos também podem prejudicar o negócio. Então a gente está buscando, a Terminal quer ser, né, a nossa visão de futuro, a gente quer ser uma empresa ainda mais relevante, global e digital até o final dessa década, até 2030. Para isso a gente está se internacionalizando e a gente optou por se internacionalizar
nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Com certeza. Nós podemos discutir se vai ser para sempre, por quanto tempo vai ser, Não, mas que hoje certeza. Hoje realmente é a maior economia do mundo. Bom, por mais que a gente tenha estudado, se preparado para fazer isso, lá tem uma cultura muito diferente. Então a gente cometeu alguns erros no começo, achando que simplesmente era fazer um depara do Brasil para os Estados Unidos. Não, é outra coisa, é totalmente diferente. E a gente aprendeu isso rápido, e mudou e reconfigurou a estratégia de forma muito rápida. Mas perceba, talvez se a gente tivesse insistido em querer levar do Brasil só fazendo um depara para os Estados Unidos, talvez a gente tivesse perdido muito dinheiro. Quer ver outros movimentos estratégicos que podem gerar grandes problemas e muito negócio colapsou por conta disso? Movimentos de M&A feitos de forma sem refletir muito sobre impactos e riscos, fricções de cultura entre os dois negócios. M&A é um movimento de você comprar e fazer uma aquisição ou uma fusão de duas empresas. Então, isso tem muito mais exemplo que deu errado do que deu certo. Com certeza. O problema é que a gente vê na internet, nos jornais, são os que deram certo, mas atrás daqueles que deram certo tem um monte que deram errado, né? Então, assim, são exemplos de decisões estratégicas que podem impactar muito os negócios. Mas eu diria que o que mais impacta os negócios é a execução. Né? É você de fato às vezes fazer até um PowerPoint bonito, porque no fim do dia o que é uma estratégia sem a execução? Um PowerPoint, um plano que tá bonito, tá lá lindo no PowerPoint, mas sem execução é só um plano, só um PowerPoint, né? A execução que transforma a estratégia na realidade, na entrega, na geração de valor para a sociedade como um todo. Então, e a execução, ela tem alguns elementos que são fundamentais para que ela dê certo. O primeiro e mais importante deles, disparado, é a equipe. E equipe é você ter bons profissionais do ponto de vista técnico e também boas lideranças. Agora, só a equipe também, por melhor que ela seja, não funciona. Você tem que ter toda uma estratégia de monitoramento, de gestão das empresas. Então, a gente vê empresas com boa estratégia, com boas equipes, que também colapsam, porque tem uma boa gestão, não tem uma boa gestão, não tem uma boa governança, não tem um bom monitoramento de resultados. E aí isso aí dá um outro podcast, porque você precisa ter tecnologia, você precisa ter metodologia, você precisa ter ferramentas de controle, de gestão. Então, quantas empresas boas, na hora que a gente vai ver, tá com o balanço todo cheio de problema, que tá com fluxo de caixa todo cheio de problema. Então, isso é um erro de execução. Ou que a estratégia era boa, mas o time não estava adequado para a estratégia, aí o time não executa. Então, eu diria que não tem muito bala de prata, não. Às vezes as pessoas me perguntam o que é um CEO? O CEO é um equilibrista. Você vai equilibrando aquele monte de pratinho e não pode deixar nenhum cair. Não pode deixar até cair. É claro que você tem pratinhos que são mais importantes do que os outros pratinhos, mas às vezes um pratinho pequenininho, na hora que ele cai, ele derruba o pratão que era mais importante. Então é estratégia e execução. E dentro de execução, pessoas, governança, gestão e monitoramento dessa execução, tudo isso é importante e tudo isso precisa ser gerido, orquestrado, né, pelas lideranças da empresa. E o CEO é só uma das lideranças da empresa. Com certeza. E é muito humanizado, é muito cultural ali você chegar e cada vez mais falando, exortando uma pessoa, falando para a pessoa, vem, às vezes tem que trazer para perto, às vezes tem que falar mais, como você falou um pouquinho mais bravo. E como você consegue equilibrar essas duas vertentes? Ou como que você aprendeu a equilibrar essas duas vertentes? De duas formas. A primeira é estudando bastante. Num determinado momento ficou muito claro para mim que fazia sentido para mim a carreira de liderança. E eu procurei estudar, ler muitos livros, leio até hoje livros sobre liderança. Qual os 3 melhores livros que você indica para uma pessoa, um líder de uma empresa, um CEO da empresa, para ele ler hoje? Olha, eu diria que
tem muitos bons livros de liderança. Eu gosto muito dos livros de liderança do Han Charan. Eu acho que um livro muito interessante, não vou me recordar agora, nem sei se ele tem uma tradução, mas ele chama Pipeline Leadership, ou Pipeline da Liderança, que ele vai falando das fases e das diferenças das fases de liderança. Então primeiro você se torna líder de uma equipe, depois você se torna líder de líder, depois você se torna líder de uma área de negócios, depois eventualmente você pode se tornar líder de uma empresa, você pode se tornar líder de um conglomerado, você pode se tornar líder de um país. Certeza. Então, concorda que são as Escalas, atribuições, né? A responsabilidade, a complexidade é muito diferente. Então acho que Pipeline de Liderança é um livro bastante interessante que dá um pouco essa perspectiva. Na base, eu sempre admirei muito uma pessoa que chamava Jack Welch, já falecido. E o Jack Welch foi o executivo da GE no século passado, né? Parece que faz muito tempo, gente, mas só tem 26 anos que a gente mudou de século, né? Então, e a GE era uma empresa de muito sucesso na virada dos anos 2000 ali. E eu acho que mesmo hoje vale a pena ler um pouco, né, essa história do Jack Welch, porque ele conta desde quando ele se formou como engenheiro até ele se tornar o CEO de um grande conglomerado que é a GE. Então esse livro também ele conversa um pouco com o Pipeline da Liderança do Han Charan. Esse livro do Jack Welch chama-se em inglês Winning, que não vou saber agora a tradução, acho que não é vencendo em português, mas se vocês procurarem lá Winning Jack Welch vai aparecer. E agora vamos, né, mas isso foi muito importante na minha base. Hoje eu tenho lido muito para melhorar, evoluir enquanto líder, livros de filosofia. Filosofia. Eu acho que todo mundo deveria estudar filosofia, porque aí é você analisar os impactos da cultura, dos valores na sociedade, numa perspectiva histórica, numa perspectiva mais moderna. E aí tem filósofos desde a época da Grécia, filósofos mais antigos, até filósofos mais novos, né, dentro de uma linha temporal. E eu acho que filosofia abre muito a tua cabeça sobre as relações humanas. Então hoje eu leio muito sobre filosofia e das formas mais variadas, desde filósofos mais antigos até filósofos mais modernos. Se me permitir indicar um livro de filosofia que eu acho muito interessante, é o do Luc Ferry, chama-se Aprendendo a Viver, que ele vai desde a filosofia mais antiga, dando uma pincelada, até os filósofos mais novos. Então ele abre algumas gavetas para depois você pesquisar um pouco mais sobre a linha filosófica que você vai mais gostar. Acho que esses 3 livros ali, Pipeline da Liderança do Han Charan, Vencendo, o Winning do Jack Welch e Aprendendo a Viver do Luc Ferry eu diria que são meio que minha base de cultura de liderança. Show, bacana demais. Você aí já está aprendendo e anotando os livros aí. Porque eu creio que livros, uma pessoa passa uma vida inteira para escrever um livro e você aí, com algumas horas do livro, já lê uma cultura, uma inteligência que a pessoa demorou, muitas vezes, uma vida para saber. E você aí, por algumas horas, já consegue absorver toda aquela cultura, toda aquela vivência daquela pessoa. Livro, eu acho que para nossa vida de liderança, livros são primordiais. O conhecimento dado é primordiais. Eu quero agradecer aqui a Fernanda, que está nos assistindo agora, lançou uma pergunta aqui no TikTok, falou bem assim: o que exatamente é a pauta do ESG que muita gente tem falado? Bom, só voltar, então, sobre... Me permita, depois eu vou responder a pergunta da Fernanda. Tudo bem. Quando a gente falou de liderança, eu falei, tem 2 elementos. O primeiro elemento é estudar, se dedicar, buscar aprender. E livros é um formato, você pode assistir Time Talks, podcast, vídeo no YouTube, filme e ler livro também. Mas também não tem muito atalho e às vezes a juventude quer buscar atalhos. A liderança, gente, passa por você ter aprendizado ao longo da vida. Tem um nome para isso, chama experiência. Exatamente. E experiência precisa de tempo.
né? Então, assim, não dá para querer ser CEO aos 22 anos de idade. Exatamente. Né? Assim, não dá para querer ser diretor né, sem ter uma experiência, né? Então, assim, estudar acelera, né? Talvez sem estudo você demoraria 2, 3, 4 décadas para atingir uma posição de liderança. Se você estuda, talvez você atinja em muito menos tempo. Mas não dá para pular etapa. Não dá para querer ser CEO sem ter sido diretor, ser diretor sem ter sido gerente, ser gerente sem ter sido líder de uma área, de um departamento, de uma coordenação. Então, acho que, né, voltando lá, eu acho que é estudo, dedicação, busca do conhecimento, aí tem várias formas, e tempo, experiência de vida. A sociedade está muito ansiosa. A gente tem que dar tempo ao tempo. O tempo é importante, o tempo sedimenta o conhecimento, a experiência é fundamental para que a gente evolua a nossa capacidade de tomada de decisão. Então a gente precisa respeitar o tempo, né? Afinal de contas, para mim, um valor filosófico, o único recurso que importa não é dinheiro. Não é o Bitcoin que está aqui, nem as notas de dinheiro. O único recurso que realmente importa é o tempo. O dinheiro que você perde, você ganha de novo. O tempo que você perdeu, você não ganha nunca mais. A experiência que absorve pra vida inteira. Requer tempo. Então, por isso Exatamente. que tempo é importante. Né? Que você falou, a pessoa que escreveu um livro, ela investiu muito tempo da vida dela, não só durante a escrita do livro, provavelmente para acumular o conhecimento para que ela pudesse escrever aquele livro. Gente, isso né, de novo, esse é o grande recurso da nossa vida. Eu li um livro que falava que para o homem se sentir realizado, ele precisava de 3 coisas. Primeiro, casar, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. É isso aí. Eu li esse livro, é fantástico, é realmente... Sem dúvida. Agora, falando um pouco de ESG, né? ESG, o E é de environmental, que é meio ambiente, né? Que no fim do dia é preservar o meio ambiente. O S é de social, que não basta você preservar o meio ambiente, você também precisa criar uma condição social positiva para a sociedade, para a comunidade onde você está inserido. E o G é de governance, né? Que tem a ver com a gestão, com você ter, né, praticar os melhores princípios aí da gestão. O termo ESG foi muito falado nos últimos anos, agora tem sido menos falado, né, porque está uma pressão mais forte por resultado. Eu costumo dizer que, a despeito desses modismos e tal, gente, alguém discorda que meio ambiente é importante? Não. Alguém discorda que a gente criar um impacto social positivo é importante? Alguém discorda que ter bons princípios de gestão, de governança em cima de valores éticos é importante? Isso se tornou importante nos últimos 10 anos ou sempre deveria ter sido? Exatamente. Então, para mim, volta no começo da conversa. Você cria um negócio para resolver problema e para criar um impacto positivo. Para resolver problema de uma forma organizada, você precisa ter boa governança e boa gestão. Para criar impacto positivo, você não pode destruir nem o meio ambiente, nem a sociedade. Portanto, para mim, tanto faz se você quer chamar isso de ESG, de qualquer sopa de letrinha. Para mim, é sobre isso, é sobre ter essa consciência. Eu até, respondendo para a Fernanda, sou um pouco mais experiente aqui do que o Arthur. Eu sou do tempo que se falava menos de ESG e mais de sustentabilidade. Eu gosto muito mais do conceito da palavra sustentabilidade. Porque sustentabilidade precisa ser sustentabilidade financeira. Nenhum negócio que dá prejuízo de forma recorrente será sustentável. Então, gente, lucro tem que dar, não tem jeito. Não existe também preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, cuidar do social, mas se não der lucro, não tem como nem fazer essas duas coisas. Então, eu gosto mais da palavra sustentabilidade porque ela envolve sustentabilidade financeira, equilíbrio financeiro do negócio, nas mais variáveis vertentes, mas também sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social. E, de novo, volta naquilo que eu falei. Se a gente quer criar um negócio para resolver problema e para criar um impacto positivo na sociedade, essas coisas estão lá. Então, vamos focar menos na palavra da moda, no modismo que está aí nas telas, aí, seja da mídia, seja nos modismos acadêmicos, e focar naquilo que é importante. Um negócio precisa resolver problema de forma lucrativa
e criar impacto positivo na sociedade. Faz essas duas coisas que eu garanto que você está cuidando de ESG, de sustentabilidade, está tudo lá dentro. Tá certo, certíssimo. E realmente, a empresa para dar certo tem que ter esse equilíbrio. Não tem para onde correr nisso. Tem uma pergunta aqui que fala: você acredita que um bom líder precisa ser querido ou respeitado? Ou é impossível ter os dois ao mesmo tempo? Olha, eu acho que é possível ter os dois ao mesmo tempo, mas não deve ser o objetivo da liderança. Uma liderança precisa ser respeitada porque o que ela faz é o melhor para as pessoas que ela lidera, para a empresa que ela está inserida, para a sociedade que ela está inserida. Você fazer isso significa que você não vai ser querido o tempo todo. Com certeza. Porque é muito fácil ser querido. É só falar o que você gosta. Mas falar só o que você gosta, às vezes não é ser justo com você, porque eu não estou falando que... às vezes eu preciso falar o que você precisa ouvir, não o que você gostaria de ouvir, senão eu não te desenvolvo. Então eu acho que o líder precisa ser respeitado. Querido, ele não vai ser sempre. O líder é a pessoa que toma decisão, e às vezes as decisões são difíceis. As decisões impactam de forma desigual as pessoas, né? E então, às vezes, uma decisão que é benéfica para o negócio pode impactar uma determinada área. Pode. Né? Vou dar um exemplo: um negócio com dificuldade financeira, que precisa de um movimento de enxugamento. Para o líder preservar esse negócio, ele eventualmente precisa tomar uma decisão de demissão. As pessoas vão achar que ele é querido, que ele demitiu? Não. Mas as pessoas, mesmo no processo de demissão, precisam ser respeitadas. Elas precisam sair da empresa pensando assim: eu fui demitido. Eu entendi porque eu fui demitido e aquele líder foi respeitoso comigo no processo de demissão. Ele vai ser querido? Não. Ninguém vai gostar de uma pessoa que acabou de te demitir. Vocês concordam? Concordo. Mas ele precisa ser respeitoso. Então, para mim, entre ser querido e ser respeitado, eu vou optar 1 milhão de vezes por ser respeitado. Com certeza, é uma boa demais. Fica para você aí, ser líder que está na dúvida sobre o que decidir, seja respeitado. Tem Carlos do TikTok, grande abraço, Carlos, está nos assistindo agora. Ele perguntou assim: por que nós vemos uma quantidade tão grande de burnout dentro das empresas? Olha, esse é um problema. O problema do burnout que está inserido no contexto das empresas. Primeiro, tem um contexto micro. Eu acho que isso as empresas precisam trabalhar. O burnout é porque a empresa está levando as pessoas a uma situação de estresse extremo. Porque algum nível de estresse, gente, bem-vindo ao mundo real. É assim que funciona. Não existe vidas com zero estresse. Mas o estresse extremo, todo dia, o tempo todo, nunca para, uma situação que você está ficando doente no ambiente de trabalho, isso é uma coisa que as empresas precisam trabalhar. Isso normalmente é reflexo da liderança. Claro, tem algum impacto do momento, do contexto da empresa, da situação que a empresa está inserida? Tem. Mas eu diria que, a via de regra, isso é um problema de liderança. O problema de liderança é um problema das empresas. As empresas precisam trabalhar e a gente faz isso na Terminal o tempo todo. A Terminal tem selo GPTW, selo GPTW de saúde mental. Então a gente não pode trazer as pessoas para um ambiente de trabalho e deixá-las doentes. Isso é um contexto micro, cada empresa tem que trabalhar, porque as pessoas bem, elas produzem mais. As pessoas que produzem mais geram mais resultado, a empresa que gera mais resultado tem mais lucro. No fim do dia, as empresas existem para gerar lucro, resolvendo problemas, como eu falei. Agora, tem um contexto, na minha visão, que não é micro das empresas, que é macro. É um contexto da sociedade. E aí tem vários fatores. A sociedade hoje é uma sociedade ansiosa. A gente está aqui num podcast, vocês estão nas redes sociais, mas isso, gente, também
de forma exagerada, está adoecendo a sociedade. Então a sociedade hoje é a sociedade de um clique, é a sociedade de 30 segundos, é uma sociedade que tudo precisa ser rápido, que as coisas precisam ser feitas num tweet de X palavras, num vídeo de X segundos, e isso vai deixando as pessoas ansiosas, e isso, todo mundo ansioso cria uma sociedade ansiosa. As pessoas têm uma ilusão do controle, de que acham que controlam tudo e falta uma certa maturidade. Então eu diria que tem o problema micro, cada empresa tem que cuidar para que as pessoas não adoeçam dentro do ambiente de trabalho. Mas eu acho que a gente tem um problema social. E as empresas estão inseridas dentro da sociedade. Então eu acho que a questão do burnout, ela tem um viés micro. No limite, se você está ficando doente na empresa que você trabalha, troca de empresa, vai para outro lugar. Eu sei que às vezes é difícil, mas se planeja para conseguir fazer isso. Às vezes, também o problema não está na empresa, está nesse ambiente, nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade extremamente ansiosa. É uma sociedade que precisa reaprender a viver. E aí volta lá no livro que eu dei a dica. Luc Ferry, Aprendendo a Viver. Vai lá e lê, que você vai ver que a gente deveria fazer coisas diferentes do que a gente está fazendo enquanto cidadão inserido na sociedade. Então o burnout tem um componente que é micro das empresas, mas acho que tem um componente social, e aí enquanto cidadão a gente precisa repensar qual modelo de sociedade a gente quer. Boa, boa. Fica aí a dica para você. Você que está passando por isso, já fica a dica ali do Antônio para todos vocês. E fica esperto quanto a isso. Antônio, eu já vi um documentário que pegaram um bilionário, tiraram tudo dele e levaram ele para o interior. Aí ele fez até uma reportagem, 6 meses para voltar à estaca que ele estava antes. Eu creio que a experiência dá isso para as pessoas. Conhecimento aplicado com a experiência, você consegue chegar em lugares maiores. Você, Antônio, como a tua experiência hoje, se tirasse tudo de você, título, tudo, mas o conhecimento fica, amanhã, o que você faria? Olha, sem dúvida nenhuma, experiência é importante. Vou te dar a resposta profissional. Eu olharia para negócios conectados com inteligência artificial. Eu acho que a gente está tendo o privilégio, e é um outro jeito de encarar, porque você pode encarar esse momento de transformação com ansiedade. Exatamente. Da ilusão do controle, da ilusão que você controla essa transformação, ou você pode encarar esse momento com um olhar de privilégio de ser um observador de uma grande transformação. Eu prefiro olhar com um olhar de observador privilegiado do momento que está transformando a sociedade. Eu acho que a gente viveu isso quando teve o advento mais recente da energia elétrica. Imagina o que seria o mundo hoje sem energia elétrica. Né? Quando a gente teve a questão dos computadores pessoais, como você está aí de frente a você, isso foi uma outra transformação. Depois a internet, perceba como o celular. Eu lembro da época do IG, né? Era de escada, agora. Os ciclos estão ficando mais curtos, né? Isso também leva a alguma ansiedade. E hoje eu acho que a inteligência artificial, a gente está num momento de transformação da sociedade. A gente pode ter um olhar disso com medo, ansiedade, isso anda junto, ou a gente pode entender que a gente não tem o controle disso e como é que você se insere nesse momento de transformação. De novo, tem a ver muito com buscar conhecimento, com se atualizar, mas eu acho que o que vai ter não, o que já existe de oportunidades a partir da IA. Então hoje, se eu fosse começar do zero, eu ia montar uma empresa. Eu tenho até algumas ideias, hoje é que eu ainda estou no projeto da Terminal, estou muito feliz lá na Terminal, mas eu já tenho uma série de ideias aí, um monte de projetinhos mentais de criar negócios aí baseados em IA. O problema é que isso está mudando tão rápido, pode ser que quando eu não estiver mais na Terminal, esses projetinhos já não valem mais de nada. Mas a gente usa a experiência, o conhecimento e pensa em outros. Mas eu acho que assim, todo negócio hoje tem que pensar em como ele coloca a IA dentro dele. Você falou IA, não sei se você chegou a ver,
teve uma IA, colocaram ela no projeto piloto e conectada a uma impressora de cobre, fio de cobre, e ela imprimiu um motor de hidrogênio. Chegou a ver? Não vi. Cara, sensacional. Ela fez desde o esboço até o projeto final. Ela fez um motor de jato de hidrogênio. Pode procurar no YouTube. Eu procuro muito Redjet, de área de programador, e sempre aparece algumas coisas que tá em alta, né? E apareceu, cara, sensacional. Imagino. Do zero, uma IA foi baixado para local, LLM, e começou a fazer um projeto ali do zero, construiu, e sabe o que aconteceu? No primeira experiência, quando ligaram o motor, funcionou de primeira. Sensacional. Sensacional. Eu falei, rapaz, isso tá indo longe demais. E a gente tô vendo uma transformação no começo. Porque vamos pensar o seguinte: quem imaginaria no começo da utilização da tecnologia energia elétrica que ia ter televisão? Não tinha televisão lá. Exatamente. Né? Então, no começo da transformação, é difícil ver aquilo que de fato vai dar certo, que vai explodir, que vai virar uma coisa de uso global, né? E na inteligência artificial a gente está um pouco nesse momento, né? Assim, vamos voltar um pouco, porque talvez na energia elétrica fica mais difícil para as pessoas fazerem essa reflexão. Quando surgiu a internet... A internet é mais antigo do que isso, mas quando a internet começou a explodir mesmo, que foi ali da década de 90, em meados da década de 90, não tinha Google. Quem aqui vive sem Google? Não, né? Você vai um pouquinho para depois. Não então... tinha, o telefone era discado. De 95 para cima veio o celular. O primeiro celular, lembra aquele grandão assim? Depois, hoje, todo 2005 para cá, todo mundo tem celular, é pré-requisito. Então, realmente... Mas, então, a gente deveria estar pensando assim... o que vai surgir, então, da IA? Né? Qual o impacto disso na logística? Qual o impacto disso na engenharia? Qual o impacto disso na gestão de projetos, na contabilidade, no direito, na advocacia? E vai experimentando e vai pensando, porque eu tenho certeza que algumas das pessoas que estiverem fazendo isso vão se tornar os vencedores dessa história de IA no futuro. E a gente tem que ter ainda uma outra ponto de atenção, né? Que normalmente o Brasil é muito atrasado nessas coisas. Então tem gente que já está pensando nisso lá na frente, nos Estados Unidos, na China e por aí vai. Tem uma feira de ciência na China aí, começou no final do ano passado para cá. Em janeiro, lá pro dia 20 de janeiro, aconteceu a feira na China de ciência e computação. Rapaz, o que apareceu lá na área de robótica, na área de desenvolvimento de logístico e em outras áreas, tem uma câmera que consegue ver o que tem dentro, pesar e fazer tudo sozinho. Então foi uma coisa assim, não tinha peso, a câmera aqui conseguiu esquadrinhar, ver o que tem dentro, sabe se tá danificado ou não e separar. Então foi uma coisa assim, rapaz, meio que e aí diferente, novo, né, Arthur, aquilo que eu falei. A gente pode olhar para essas coisas com esse entusiasmo que você está contando, como privilégio de estar inserido nessa transformação do mundo, ou a gente pode olhar isso com ansiedade de eu vou perder meu emprego vai deixar de existir. Cara, estuda, pensa, repensa, né? Reflete sobre aquilo e transforma aquilo em algo positivo, né? E eu acho que para esse lugar que a gente tem que ir com a IA, mas se hoje eu tivesse que começar qualquer coisa do zero, eu faria baseado em inteligência artificial, com certeza. E o mercado está muito em exceção, isso aí é realidade mesmo. E fala pra gente aqui, você acredita em meritocracia? Na verdade, o Brasil ainda tem esse discurso, é um pouco distante, ou existe isso mesmo aqui no Brasil? Eu acho essa é uma pergunta simples, mas que tem uma resposta com camadas bastante diferentes de profundidade e de complexidade. Eu acho que a gente não pode ter dúvida de que o conceito do mérito é importante. As coisas têm que ser meritosas. Você concorda? Porque se a vida não for meritosa,
se a vida não for baseada no mérito, perde-se um pouco o sentido de, se nada é baseado no mérito, para que eu vou me dedicar mais? Para que eu vou estudar? Para que eu vou me desenvolver? Para que eu vou buscar evoluir? Se o mérito não importa. Então, mérito, as coisas serem meritosas é importante. A meritocracia, de forma isolada, é um conceito que a gente tem que tomar algum cuidado. Por quê? Se a base for a mesma para todo mundo, o mérito vai ser de quem chegou na frente, de quem foi mais longe. Com certeza. Agora, a gente precisa lembrar que, às vezes, num país como o nosso, muito desigual, às vezes a base não é igual para todo mundo. Então, o problema é que a gente fica tentando isolar os conceitos. Então, assim, esse negócio de meritocracia não importa, isso é um absurdo. Não, gente, mérito é importante. O que a gente precisa é o seguinte, mas o mérito precisa ser colocado num ambiente onde as pessoas têm uma base igual. Então, se não tem base igual, eu preciso trabalhar para dar a base igual. Então, preciso melhorar a educação, preciso dar acesso para as pessoas, preciso dar condições iguais para as pessoas, né? Então, assim... Agora, isso não invalida o mérito. Então, fica um discurso mesmo de nós contra eles que está errado. Pô, o mérito é importante, porque se não tiver mérito nas coisas, eu não vou fazer mais nada. Que diferença faz eu me esforçar mais ou menos, eu buscar evoluir? Não faz diferença, então eu não vou fazer. Se ninguém vai fazer, onde nós vamos parar? Com certeza. Então, mérito é importante. Agora, é claro que o mérito isolado é um conceito que pode soar injusto, mas isso não tira o valor do mérito. O que eu preciso é conectar o mérito ou a meritocracia num conceito onde eu dê condições minimamente iguais para todo mundo. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra, né? Então, eu acho sim que mérito é importante. Agora, o mérito precisa partir de bases iguais para as pessoas. Eu não posso querer cobrar um nível de conhecimento de uma pessoa que não teve condição de estudar, de uma pessoa que teve condição de estudar. Então, se eu aplico uma prova igual para essas duas pessoas, isso não está sendo justo. Eu preciso criar algum nível, né, de condições similares para essas duas pessoas. Mas o fato de eu fazer isso não invalida o mérito, porque eu insisto. Uma vida sem mérito é uma vida onde você fazer mais ou menos não faz a menor diferença. Para que mundo é esse? Se você elimina o mérito do mundo, que mundo seria esse? Agora, de novo, o conceito isolado é que é o problema. Eu preciso pôr esse conceito dentro de um contexto social. Né? Eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas. Não, realmente. A meritocracia, eu acredito muito nisso. Até porque tem que ser recompensador a dedicação da pessoa para aquilo, alcançar um objetivo. A gente fala tem um livro que eu li que fala muito de pequenas metas. Durante o dia, você conseguiu, escreve suas metas diárias, conseguiu beber 4 litros de água, conseguiu correr 10 km, conseguiu fazer tal coisa. Então você vai assimilando e vai fazendo as metas diárias. Sim. Não somente sobre o corpo, também como estudo, questão de livro, e depois tem uma recompensa. Eu gosto muito de um doce, aí eu pego meu doce como minha recompensa. Aí vou digerindo cada recompensa no dia. Então vai o meu mérito pessoal. Isso aí eu uso isso para mim disciplinar a questão da minha leitura, a questão dos meus objetivos diários, né? Correto. Mas a meritocracia na vida empresarial, acho eu, que precisa existir. Isso é ainda mais no mundo corporativo. Falando do mundo corporativo, o que mais pesa para você? Competência técnica ou inteligência emocional? Olha, obviamente, numa empresa de capital intelectual, que é a Terminal, eu preciso das duas coisas. Porque eu não consigo ser uma empresa de engenharia sem ter um bom engenheiro. Com certeza. Isso é competência técnica. Agora, o bom engenheiro que senta na baia de trabalho e conflita com todo o resto da equipe porque ele não tem inteligência emocional, ele não tem condição de controlar as suas próprias emoções, também é um problema. Então, o que eu costumo dizer? A competência técnica, ela é
um processo que você vai, a partir do estudo, buscando. A competência emocional, muito pouco valorizada na nossa formação técnica e profissional, deveria ser mais. E aí, de novo, por isso que eu falei de filosofia, que é buscar o seu autoconhecimento, você se entender. Na medida que você se entende você inserido na sociedade, a sociedade inserida no tempo, você consegue ter uma noção maior, né? Ter um autoconhecimento maior. Então eu diria que é muito difícil você dissociar as duas coisas, né? Eu acho que tem que ter o conhecimento técnico, mas tem que ter também, né, toda uma questão de equilíbrio emocional. Não tem como uma coisa sem a outra. Mas se você me pressionar e eu tivesse que tomar uma decisão, eu ainda acho que o equilíbrio emocional ele é mais importante, porque a pessoa equilibrada emocionalmente, a gente consegue desenvolver ela tecnicamente. O bom técnico que cria uma série de problemas emocionais também pode ser desenvolvido, mas é um pouco mais difícil. Eu creio que ele não vai render tanto. Porque na pressão a pessoa consegue estudar, consegue absorver e crescer rápido. Mas uma pessoa que não sabe digerir na pressão, a pessoa vai crescer mais devagar. Mas isso também pode ser treinado e desenvolvido, tá? Não existe nada que não possa se evoluir. Eu acredito muito pouco nessas coisas de que a pessoa nasceu com dom, nasceu isso pronta, aí é realidade, esquece. não existe isso. Então, assim, tudo pode ser treinado e desenvolvido. Só acho que a questão emocional é um pouco mais difícil, mas também pode e deve ser desenvolvido. Como você falando de desenvolvimento, mais na área emocional, hoje a gente está vivendo uma geração, vou botar, não é complicada, mas difícil de lidar na área emocional. Como você lida na sua gestão com essas pessoas? Eu acho que primeiro, eu também não gosto muito desse conceito assim é claro que geracionalmente você tem filho, pai, avô, bisavô, então são gerações diferentes do ponto de vista etário. Mas eu acho que, tirando a questão da idade, a gente ficar categorizando isso, acho que isso não é. Eu acho que isso é contraproducente, eu acho que isso não gera valor. Terminar uma empresa que tem gente com 70 anos e gente que tem 17, 18, 20 anos. Todo mundo trabalhando na mesma empresa, no mesmo ambiente, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. E para mim, a liderança precisa estimular isso e obter o máximo de geração de valor disso. Porque a pessoa mais experiente, como eu disse, com 70 anos, imagina o tanto de coisa que ela já viveu, a bagagem, o tanto de experiência que ela tem. Ela sabe o que dá certo, o que dá errado, o que funcionou, o que não funcionou. Mas é óbvio que ela não vai ter energia da pessoa de 20 anos. Apesar que tem pessoas de 70 anos com muita energia. Mas na média é natural que a pessoa tenha uma curva de energia menor. Então esse é o equilíbrio. Essa que tá a beleza da liderança. Você conseguir equilibrar essas coisas. E eu sempre tive isso muito na vida. Eu sempre tive muitos mentores. Eu sempre respeitei muitas pessoas mais velhas. Eu sempre também gostei de estar com gente mais nova. Então eu acho assim, eu me sinto super bem. Para mim tanto faz de qual geração você é. Eu tô preocupado se você tá me fazendo ser uma pessoa melhor, tá me dando ideia, tá me estimulando, tá me desenvolvendo, tá me desafiando. Pouco me importa a sua idade, né? Eu acho que se a gente olhar mais para isso, de como a gente extrai mais valor, de como a gente cria times mais fortes e menos para essa categoria de etária, que é só uma questão de idade, eu acho que fica melhor. Eu acho que tem gente boa com 70, tem gente boa com 60, tem gente boa com 50, com 40, com 30, com 20, por aí vai. E tem ruim também. Isso aí é real. Né? Então não é sobre isso, é sobre como a gente, como líder, extrai o melhor de mais questão da liderança do que com a pessoa. Como que ela consegue extrair melhor a ambientização da pessoa, para ele aprender, para lidar com a emoção, aprender a lidar com o trabalho. Você quer ver, Arthur, como é que para mim realmente é mais sobre liderança? Lembra que eu falei, mais no início do episódio, da importância do exemplo. Cara, se o time é bom, se as pessoas querem evoluir e o líder está dando bons exemplos, o jovem e o experiente vão olhar para aqueles exemplos e vão incorporar aquele exemplo no dia a dia. Então tem a ver com idade ou tem a ver com liderança? Com certeza. É óbvio, gente,
que tem gente ruim em qualquer faixa etária. Aí troca, aí não tem jeito. Né? Não é sobre geração, é sobre que nem todo mundo está afim de fazer a coisa da melhor forma. A gente precisa encontrar os que estão e desenvolver os que têm esse desejo. Eles que querem. Que eles que querem desenvolver. E é realmente, precisa de pessoas de alta performance, que vêm performar no trabalho, performar no nosso dia a dia. E falando de performance, eu queria apresentar um dos nossos patrocinadores, Amarilis Modas. Roupas de mais alta performance e alfaiataria, moda feminina. Fica aqui em Moraes Laranjeiras. E você, mulher ou marido que quer presentear a mulher com um vestido lindo, roupa de mais alta performance, já usa o nosso cupom BlinkTalk, que vai receber 10% de desconto ali na loja, entrega para todo o Brasil e fica aqui em Moraes Laranjeiras, perto do Jardim. Então você, homem, já fica essa oportunidade. Se precisar do link, tem um link logo abaixo. Aliás, falando de link, o Antônio, o seu é @Antônio Toledo. @Antônio Luiz Toledo. Luiz Toledo. Você me acha lá no Instagram, ou Antônio Luiz Toledo me acha também no LinkedIn. São as duas redes que eu tô. Boa, então você que precisava seguir mais, conhecer mais sobre a vida do Antônio, como ele, como empresário, como gestor, como CEO da empresa Staminal, já segue ele aqui, o link tá logo abaixo para você seguir e já ficar por dentro de muitas mais novidades que tá por vir ali junto com o Antônio. Tem uma pergunta aqui, fala: você acha que hoje as pessoas querem crescer de verdade ou querem apenas resultados sem passar pelo processo? Eu diria que não dá para generalizar, mas a resposta de forma objetiva é: não existe resultado sem passar pelo processo. Eu comecei aqui falando, não tem atalho. Exatamente. Não dá para querer ser experiente sem ter experiência. Não dá para querer ser líder sem ter se dedicado ao exercício da liderança. Não dá para querer ser CEO sem ter sido diretor, gerente. Boa, não dá para querer ser engenheiro sênior sem ter formado em engenharia. Então, gente, assim... Agora, são escolhas também, né, Arthur? Eu não acho que todo mundo tem que querer ser CEO, ou que todo mundo tem que querer ser engenheiro sênior, ou tão pouco que todo mundo queira ser engenheiro ou ser mesmo formado em alguma formação. São escolhas. O que não pode é você tomar uma decisão de se acomodar e querer ter o sucesso. Exatamente. Aí isso é uma ilusão. Né? Então, cair na zona de conforto, você não quer crescimento. Não dá para querer ganhar a Olimpíada sem treinar. Isso é a realidade. E aí a Olimpíada é a Olimpíada da vida, a Olimpíada da sua profissão. Não dá. Quero ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, mas e aí, o que você está fazendo? Nada. Eu só quero ganhar a medalha de ouro. Tá fácil. Não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que ter dedicação. É a dedicação diária. Muita gente fala: o que você fez para chegar até aqui? A dedicação, as dores em claros, a dedicação ali onde ninguém vê, onde está com dor, está passando mal, tem isso, tem escolhas, aquela dificuldade e está passando por ela, ferrenha. E depois o pessoal: nossa, foi tão fácil, a pessoa conseguiu tal coisa, fez tal lugar, conseguiu chegar onde chegou, não sabe as lutas, as pedras que passaram por aquilo. E você, como um CEO, qual dica ou qual frase você dá para aquelas pessoas que estão passando por esse caminho e estão pensando em desistir? Olha, o que eu digo dê tempo ao tempo. Eu acho que eu vou dar um passo atrás. O primeiro é que o desistir talvez tenha menos a ver com o teu grau de esforço e mais a ver com se você está de fato se dedicando àquilo que você
tem tesão de estar fazendo, tem desejo genuíno de estar fazendo. Eu acho que precisa responder essa pergunta primeiro, sabe assim? Hoje a gente vê muito uma turma reclamar da segunda-feira e chegar na sexta e falar sextou. Realmente. Cara, eu odeio esse tipo de coisa, porque o que você está fazendo com a sua vida entre a segunda e a sexta? Jogando fora? Reclamando da segunda, da terça e da quarta para vibrar na sexta-feira porque sextou? Então você está jogando tua vida fora, né? E talvez o cansaço venha mais disso do que do esforço de chegar mais longe. Porque acho que quando você percebe algo que de fato te motiva, que de fato que te dá vontade de estar fazendo, de evoluir, de crescer, não cansa. Eu não tô cansado, eu não me canso. As pessoas perguntam assim pra mim: você trabalha quantas horas por dia? Todas. Não tem diferença. Não tem diferença. Não é que quando eu tô com a minha filha, quando eu tô fazendo uma coisa pessoal, não tenho espaço pra isso. Não é sobre isso. Mas é porque pra mim não faz diferença se eu tô no horário de trabalho ou não. Porque pra mim aquilo é prazeroso, é bom, é motivante, me dá uma sensação de realização. Então eu não tô cansado. Eu tô a fim de estudar mais, aprender mais, me desafiar mais. Então pra mim é mais sobre responder essa pergunta. Porque quando você responde a pergunta de o que você está fazendo, de fato é aquilo que te motiva, que te dá prazer, que te cria um desejo genuíno de evoluir, eu acho que essa sensação de cansado, de desistência, ela vai ficar muito pequena. Com certeza. Eu acredito muito naqueles desafios. Você falou muito bem sobre os desafios. Quando você tem um desafio, você tem um gosto da vitória. Você tem um gosto, nossa, eu consegui. Mesmo que foi desafiador, passei noites em claros, tive que fazer mirabolantes, ideias novas, mas eu consegui. Porque ninguém gosta de coisas novas. É desafiador, sai da zona que você está ambientizada. É aquilo que eu falei, ambiente. É você ter conforto no desconforto. Exatamente. Porque se você entender que o desconforto faz parte da tua jornada de evolução, você se sente confortável, vai passar. Vai passar, né? Porque aquilo ali é um degrau de uma escada, de uma jornada que eu estou indo. Então por isso que eu falei, é um valor de vida. Eu busco estar confortável mesmo no desconforto, porque aquilo ali é um degrau, é um tijolinho que você está pondo no teu processo de evolução. Show, exatamente. E isso é um sacrifício, precisa de um sacrifício muitas vezes, e esse sacrifício ninguém está vendo ele. Você acredita Você acredita que os grandes resultados exigem sacrifícios pessoais ou dá para equilibrar tudo sem abrir mão de nada? Eu acho que, na verdade, tem a ver com aquilo que eu falei. Qual é a sua definição de sacrifício, né? Porque se o sacrifício é um sacrifício no conceito do dicionário da palavra, de sacrificante, de um martírio, talvez você está fazendo a coisa errada. Porque eu acho o seguinte: se você está fazendo aquilo que você acha que é importante para a tua vida, que você entende que aquilo faz parte da tua jornada, da construção do legado que você quer deixar quando você for embora dessa vida, não vai ser sacrifício o esforço. Então, para mim, talvez... E de novo, voltando naquilo que eu falei, você precisa encontrar qual é o teu propósito. Quando o Antônio Toledo e o Arthur saírem desse planeta Terra, estiver em outra dimensão, as pessoas vão lembrar da gente pelo quê? Busca responder esse tipo de coisa. Como é que você quer ser lembrado? O que você quer deixar? Você vai começar a achar aquilo que de fato é teu. Aquilo que você quer construir. E eu acho que quando você achar isso, não tem sacrifício. Muito pelo contrário. Você vai trabalhar domingo, de noite, virar à noite e vai estar feliz fazendo isso. Com certeza. O problema não está no volume de esforço, está no motivo do esforço, do porquê do esforço. É o porquê. A gente fala muito do porquê você faz tal coisa. Eu acredito que isso tem que ser até um tema de quando for contratar uma pessoa, tá lá o porquê daquilo. Por que você faz isso?
realmente... Mas assim, eu tenho algumas perguntas meio padrão de entrevista, né? Obviamente, hoje em dia eu entrevisto, são cargos mais altos da empresa, diretor. E eu gosto de fazer uma pergunta para as pessoas que é: por que você levanta todo dia? Qual é o seu motivo? Não é para pegar ônibus. Não é para ir. A resposta às vezes é para ir trabalhar. Não é para trabalhar, por favor. Mas você vai trabalhar por quê? Exatamente. E é claro, de novo, né? Aí também vem com a questão do contexto. Que eu falei, cara, tem gente que trabalha para sobreviver. Né? A gente tem que entender que tem realidades diferentes. Não dá para falar que essa pessoa que está acordando todo dia para ganhar uma miséria, o pão para sobreviver, ali, que o cara vai ter propósito, né? A gente está falando em pessoas que têm a profissão como uma escolha. Então, se você tem a profissão como uma escolha, você não pode levantar para trabalhar. Você tá levantando para quê? Né? Eu falo assim, tem muita gente que fala pra mim, me conta sua história. Por que você tá aqui hoje? Já vi o rapaz aquele G4 que sempre tem aquela mesa, ele mais 12 desempregados, ele mais X pessoas. Aí ele sempre me fala o porquê ele, na abertura de contratação dele, me fala o porquê você tá aqui. Por que você está tomando essa decisão hoje? Por que você veio por essa vaga de emprego? E é o porquê realmente ele nos dá vigor de fazer as coisas. Porque quando o seu porquê fala muito mais alto do que o trabalho, do que o esforço, não existe esforço. É isso aí. Não existe trabalho, não existe noite clara. Ou o esforço tem, né? Em alguma medida ele sempre vai ter, mas o esforço tem pelo menos um racional por trás, né? Eu tô fazendo alguma coisa no domingo à tarde, por quê? Só porque é trabalho ou porque aquilo, né, faz parte daquilo que eu quero deixar, né? Então, acho que por isso que eu insisto, responde essa pergunta que você vai ver que o sacrifício perde um pouco. Mas o porquê também é treinado, tá? Sim. Porque às vezes a pessoa olha assim, mais bem material, você fala, fecha o seu olho. Imagina, o que você quer conquistar? A gente precisa falar um carro novo, a casa nova, fecha os olhos, imagine você dentro do carro. Aí a pessoa fala, qual carro você quer? Fala tal carro. Qual cor? Como que você quer o painel? Começa a dar detalhe. O detalhe, quando aí a pessoa já sente aquela felicidade de realização. Então esse é o seu porquê. Por isso, você consegue fazer isso, você consegue fazer aquilo. Vence o medo, vence aquilo, vence várias coisas, porque tem um objetivo muito claro. Sim. Com um objetivo muito claro, tira o medo de... Tem muita gente que tem medo de câmera. Tem gente que tem medo de falar em público. Porque a engenharia não ensina a gente, muitas vezes, falar em público assim. Acho que nenhuma formação, né? Não existe, a gente não fala sobre liderar para 100 pessoas, não sei falar, você não vai fazer isso, não ensina, ensina ali eu não vou falar beabá, mas ensina ali você fazer as contas, saber fazer tal coisa, fazer os procedimentos certos, mas a liderança, a interação humana ali pouco é falado, e ali você vai aprender na vida, ou você vai aprender estudando sobre lidar com pessoas, você vai aprender sobre oratória, você vai aprender lidando com toda a comunidade. Então, ou você na experiência ou no estudo ali pessoal. Eu acredito muito nisso. As duas coisas, né? O tempo da experiência ou a sua dedicação mesmo para buscar o conhecimento. Exatamente. E isso, no nosso meio ali de cargo de liderança, tem que ter muito a ver. Você precisa estudar. A pessoa eu acabei engenharia, o que eu vou fazer? Vou fazer uma pós. Faz uma pós, faz também curso de oratória, faz um curso de como liderar. Procura saber de livros, começa a ver realmente podcast, começa a ver. Tem muito vídeo no YouTube muito bem ensinado, muito bem institucional sobre isso. Cara, a pessoa muitas vezes não tem aquela virada de chave de falar, nossa, como eu vou me portar, como que eu vou me vestir, como que eu vou fazer tal coisa. E muitas vezes está em um clique, em um áudio e uma experiência que vai viver. Eu acredito muito nisso, que é muito ensinado a pessoa querer aprender e a pessoa consegue. Não existe limitação para onde você pode chegar. Tudo pode ser treinado, desenvolvido, né?
Lógico que é aquilo que a gente falou na questão até do mérito, né? A base nem sempre vai ser igual para todo mundo, então, mas tudo a partir de uma determinada fase é uma questão de vontade mesmo. E infelizmente, quem veio de uma família mais humilde, infelizmente eles têm um limite de sonho. Infelizmente tem algumas pessoas que são, claro, com uma cabeça fora do norte, mas tem um limite, não é um limite, mas ele se prende a falar, eu vou chegar até aqui, tá tudo bem, eu vou estudar, não preciso fazer o pós, eu acho que aqui tá tudo certo. Mas a partir do momento, algumas pessoas já têm uma mente mais ilimitada, não posso chegar lá, eu vou estudar, eu vou chegar, vou alcançar e vai caminhar aqui e vou chegar lá. É por isso que a própria educação é importante, né, para essas pessoas, porque eu acho que no ambiente de educação, os professores, a sala de aula, aquilo ali vai abrir essas possibilidades para essas pessoas e com certeza elas vão enxergar que, né, o sonho delas pode ser muito maior, com certeza. Show. Tem uma pessoa aqui, ó, Thiago, lá no TikTok. Thiago, grande abraço aí. Você que está aqui no TikTok assistindo a gente que é ao vivo. Falou bem assim: o que você tem a dizer para as pessoas que preferem reclamar da vida? O que você tem a dizer para as pessoas que preferem reclamar da vida toda sobre tudo do que resolver problemas? Olha, eu vou falar um aspecto prático, depois vou falar um outro aspecto. Reclamar não vai fazer o problema sumir, né? Então, assim, o problema vai continuar lá. E agora, o principal que eu queria dizer, então, assim, gente, ficar reclamando não muda o fato do problema, da situação. Então, assim, eu gosto muito de ter uma mente positiva. Sempre gostei. E sempre me incomodou pessoas que têm mente negativa. Falar, isso tá difícil, isso não vai dar certo, isso é muito ousado, isso tô com problema e tal. Então eu acho que isso não resolve o problema. Então, para mim, e aí é muito pessoal, eu acho que isso é uma perda de tempo. Respondendo ao nosso amigo. Agora, se eu não te convenci com a resposta do Antônio Toledo, saiu um estudo, o ano passado, que falava do impacto da positividade até no cérebro. Como ele abria janelas cerebrais, uma atuação cerebral, uma eficiência de tomada de decisão, de articulação de pensamento muito maior. E o contrário também é verdadeiro. Quando você fica com a mente no negativo, você fecha uma série de possibilidades. Então, eu insisto, eu acho que é muito mais producente você buscar resolver o problema, encarar as coisas, né? E uma mente positiva. O problema passa, aquela situação passa, ao longo da vida as coisas passam, né? E, então, assim, eu acho que a gente tem que buscar sempre uma mentalidade positiva. É nisso que eu acredito. Boa. E, de novo, tem estudo comprovando que quem faz isso costuma se dar melhor. Com certeza. Tem aquele estudo da rede neural, né? Coloca lá vários, vai falando das pessoas que quem tem um índice mais positivo, que leva mais pro lado, começa a ampliar. O cérebro está com muito mais rede neural. Com certeza. Isso ativa, é a realidade, né? Isso é a realidade. Bom, agora uma última pergunta aqui nossa para você. Esse podcast passa muito rápido. A gente vai falando, vai batendo papo e passa muito, muito rápido. Fala bem assim, se você tivesse que escolher, o maior problema das empresas hoje são pessoas erradas ou liderança despreparadas? Aí tem que ver, porque a liderança também é pessoa, né? Então também foi contratada, né? Mas eu diria que liderança despreparada é a pessoa errada no pior lugar. Então ele falou assim, são pessoas erradas ou liderança despreparada? Para mim a junção das duas coisas. É a liderança errada despreparada é o maior dos problemas, porque a liderança errada é aquela que não está alinhada nos valores da cultura, e despreparada, então, ela vai sair fazendo um monte de bobagem. Porque liderança no fim do dia, são as lideranças que levam as empresas
a executar a estratégia no sentido de atingir aquele lugar no futuro. Então, a liderança errada e despreparada é o maior problema de qualquer empresa, sem dúvida nenhuma. Realmente. Fica a dica para você aí, para você que está nos assistindo. Uma liderança muito bem firmada prepara toda uma equipe. Sem dúvida nenhuma. Independente se uma equipe está motivada ou não, vai estar muito por dentro de uma liderança muito bem firmada. Então você, líder, começa a aprender, começa a se dedicar, começa a leitura de livros, porque você vai estar muito bem preparado para liderar, muito bem preparado para os desafios, os problemas que estão por vir. Então, por favor, comece a seguir nosso canal aqui do Blink Talk e também o Toledo, para você saber mais sobre a liderança. Realmente, a gente fala aqui no Instagram, nas nossas redes, sobre liderança, sobre como lidar com pessoas. Isso é importantíssimo. Isso são coisas que muitas vezes a engenharia, os cursos não vão te falar, mas estamos aqui preparados para te orientar a respeito disso. Isso é uma excelente promessa e que a gente realmente faz. Mas eu queria falar com você, Antônio, esse bate-papo nosso foi excelentíssimo. Eu creio, é muito rico de informação, muito rico de palavras que você nos orientou sobre isso. Eu queria falar com você umas últimas considerações para todo mundo que está nos assistindo. Se queria falar com eles, se quiser direcionar para aquela câmera ali, falar com Legal. Não, primeiro dizer que foi um privilégio estar aqui com vocês. É sempre bom contar um pouco da nossa história, dos nossos erros, dos nossos acertos. Mais uma vez, convidar vocês aí a me seguirem nas redes sociais, Antônio Luiz Toledo lá no Instagram, ou também Antônio Luiz Toledo lá no LinkedIn. Sempre que eu posso, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo os comentários, as mensagens. E dizer que foi um privilégio estar aqui conversando com vocês, contando um pouco, né, de novo, da experiência, dos erros e dos acertos. E dizer que aquilo que eu falei, não tem muito atalho, né? A vida é uma jornada, né? E a gente precisa dar tempo ao tempo. Mas mais importante de tudo, quando a gente dá tempo ao tempo, é a gente encontrar o nosso propósito. Então busquem um propósito de vocês, que eu tenho certeza que a vida vai ficar mais fluida e a gente vai reclamar menos da segunda e vibrar menos com a sexta-feira e entender que tudo são dias especiais na vida da gente. Valeu, foi bom estar com vocês. Boa demais, você pegou essa super dica. Por favor, não reclame, mas absorva, tenha um propósito na vida e você vai ser muito bem experimentar essa vida com excelência. Então você vai viver, a vida é para ser vivida e curtida, independente dos problemas, mas seja muito bem orientado na sua emoção e na sua liderança. E a gente vai ficando por aqui nesse Blink Talk. E você que nos assistindo, segue, ativa o sininho, segue nas suas redes sociais, porque eu espero você no nosso próximo episódio.